tradução e edificação. Talvez você esteja passando por um momento de decisões, um momento onde você visualiza apenas o que é impossível. Sabe aquele momento que você precisa fazer algo na sua vida e você fala, isso aqui não vai dar certo, olha o tanto, eu acho que eu vou ficar com a sobra, eu acho que eu vou ficar, não vai dar certo para mim. Esses momentos acontecem muito nas nossas vidas, e nesses momentos é quando a gente precisa se lembrar de tudo que o Senhor fez na nossa vida. Caio, mas eu não consigo me lembrar de nada agora, minha tristeza é tão grande que nada do que aconteceu na minha vida vem à minha mente. Então você precisa olhar para as Escrituras. Irmãos, a palavra escrita, a Bíblia, é a palavra do Senhor. Se você ler a Bíblia, o Senhor está falando com você. Deixa o Senhor falar com você na Bíblia. Você precisa se lembrar de tudo que o Senhor fez pelos nossos pais, por Abraão, por Isaac, por Jacob, não é? Uma pessoa talvez que é um grande exemplo para nós nesse sentido é Abraão, de que, olha, eu não tenho filho, meu servo vai ser meu herdeiro. Abraão, ele estava se contentando ali com um destino que poderia para ele ser uma sobra. Sabe, ele olhou para o Eterno e falou, olha, a minha herança vai ficar pro meu servo. A minha herança vai ficar pro meu servo. Do que adianta tudo isso? O Senhor ainda não me deu um descendente. Então, isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer com você. De você olhar e falar assim, olha, tô fazendo tudo isso, mas não vai dar nada certo. Quer saber? Eu estou fadado a viver, minha vida está uma miséria. Você precisa se lembrar, porque o Eterno falou para ele, olha, o teu servo não vai ser o seu herdeiro, eu vou dar um filho para você. Então Abraão, ele simboliza aquele momento da vida dele, mostra muito que nós podemos chegar com esses pensamentos diante do Senhor, e o Senhor tem algo muito maior para você, muito, muito maior para você. Sabe, a gente não pode se contentar com a situação que a gente vive. Eu vou além. Existia uma mulher em Cananéia, ela era natural dali, não era judia. Meus irmãos, ela não era uma mulher judia, não é? Hoje a gente tem tanto para poder se gabar, ou até tanto para falar, olha, o Eterno nos abençoa tanto, irmãos. Você está lá na sua casa, debaixo do cobertor, talvez, não é? Você que me escuta. E a gente reclama, a gente não agradece tudo que o Senhor tem feito. Então existia uma mulher cananeia, ela não era judia. Então ela já era discriminada pelo fato de não ser judia e pelo fato dela ser mulher. Porque naquele tempo a mulher, para ela falar com o homem, para ela se dirigir, era muito mais difícil. Então ela em Mateus 15, versículo 22... ela veio a Yeshua gritando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, sofrendo muito. Ela não estava nem aí pelo fato dela não ser judia, e pelo fato dela ser mulher, ela foi, e Yeshua não lhe respondeu ainda. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, Senhor, ela está gritando atrás de nós, manda essa mulher embora. Você acha que aquela mulher se contentou só porque Yeshua olhou para ela e disse, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, olha, o meu ministério está aqui, eu não fui chamado para você agora. Você acha que ela se contentou com isso? Você acha que aquela mulher aceitou aquela palavra? Muitas vezes a gente aceita, queridos, a gente aceita situações miseráveis. Quantas vezes você foi orar diante do Senhor, já aceitando a situação que você está? Você orou crendo que, imagina uma pessoa que está enferma, e ela comparece diante do Senhor, o Senhor me cura, mas ela já está pensando, mas se também não curar, eu estou aqui, e as coisas vão ser assim. A gente aceita. Eu admiro muito, e eu admiro muito pessoas, não vou citar nome, vai. A gente fica tentado, né? Eu admiro muito pessoas com quem eu sirvo o Senhor que não aceitam. Queridos, eu conheço pessoas assim, convivo com pessoas assim. Eles não aceitam
a miséria. E essa palavra miséria você aplica para qualquer situação da sua vida. Eles não aceitam, eu fico assim, de boca aberta. Eu falo para Carol, Carol, você percebe que eles não aceitam? Não é? Eu falo assim, poxa, às vezes a gente está passando por luta e eu falo, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas eu não estou falando só porque a vontade deles, para que a vontade deles seja feita. Eu estou falando porque eu já aceitei. A vida é assim mesmo. Né? Aí eu leio a Bíblia e eu não leio mais para que o Senhor fale comigo. Eu leio para pegar uma situação miserável. Ó, tá vendo? Essa pessoa passou por uma luta, eu posso passar por elas também. Queridos, o Eterno não mandou a gente aceitar nada que o mal coloca para nós. Nada. Nada. Em todas as situações. Nem quando você está 40 dias sem comer, sem beber, você vai aceitar que ele transforme pedras em pão, ou se você vai aceitar que ele te... como posso... Ele coloque sujeira, essa é a palavra. Não vai aceitar que ele esteja sugerindo a você. Por que você não transforma essas pedras em pães, se você é o filho de Elohim? Nem isso a gente pode aceitar. Tudo que o adversário coloca para nós, a gente não pode aceitar. Mas ali, olha, Kefa estava preso e ele estava dormindo. Irmãos, eu não sei se ele aceitou ou não pelo fato de ele estar dormindo, mas existiam pessoas clamando por ele. Então, eu tenho pessoas assim que não aceitam. Como eles não aceitam? Eu fico pensando, puxa vida, que coisa mais admirável. Essas pessoas estão ali passando por lutas, eles não aceitam a enfermidade, eles vão orar. Eles vão se levantar e vão clamar. Olha, desemprego, eles vão se levantar e vão clamar. Olha, eles têm que mudar de casa, eles vão se levantar, eles vão clamar. Eles não vão aceitar que alguém enviado pelo adversário ofereça uma casa. Eles só vão aceitar aquilo que o Senhor tiver para eles e ponto. Eles não vão se contentar com menos, eles sempre acertam, não, mas eles não aceitam que qualquer coisa seja dada a eles. E aquela mulher não aceitou que o filho de Davi, o descendente de Davi, o Mashiach, passasse perto dela e não libertasse a filha dela dos demônios. Sabe, você não precisa... No seu caso, talvez você fale, Caio, mas o que você quer que eu faça? Estou na minha casa e eu passo por situações no meu casamento. Você não precisa demonstrar isso para todo mundo, mas você não precisa aceitar. Eu cresci numa casa onde o encontro com o Senhor começou pela minha mãe. Ela não aceitava que o meu pai não se convertesse. Hoje eles são pastores. Ela não aceitava. E ela aprendeu que se ela militasse com ele, ela não iria ganhá-lo. Ela aprendeu que ela tinha que ser uma mulher mansa, humilde. Ela sempre conta esse testemunho de que um dia ela orando, porque ela não aceitava. Ela não aceitava e um dia ela orando, o Senhor falou para ela, eu vou primeiro tratar com você. Primeiro eu vou falar com você. Primeiro eu vou mudar a sua vida. E hoje eu convivo com outras pessoas assim, não aceitam. Você pode. O que eu faço então? Você pode, no momento que você estiver sozinho, que você estiver sozinha, você pode orar. Pai, eu aqui estou. Sabe aquela coisa dos juízes? O povo ia aceitando, ia vivendo em pecado. Eles iam vivendo em pecado. Se você abrir o livro de Juízes e ler, você vai entender do que eu estou falando. Se você pegar um capítulo, sei lá, aleatório de Juízes, quando o povo se desviou, e você vai ver, por exemplo, eu abri aleatoriamente, Juízes 6, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Irmãos, 7 anos. Depois de 7 anos, depois de eles empobrecerem muito, versículo 7, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. 7 anos.
Então, quanto tempo a gente espera na nossa situação para clamar ao Senhor, para se levantar? Para se levantar diante, eu digo, se levantar da situação e depois se prostrar. Não é? Você se levanta da situação que você está, você sacode a poeira e aí você vai de novo e se prostra diante do Senhor. Pai, aqui eu estou, eu não aceito essa situação. Li outro capítulo, capítulo 10, versículo 8. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. 18 anos. 18 anos. Consegue entender? Quanto tempo você vai esperar para se levantar e orar? A gente fica na nossa tristeza, Senhor, me ajuda. E muitas vezes você não tem força para orar sozinho. Meu irmão, chama alguém para te ajudar a orar. Pega uma pessoa, estou falando de uma pessoa do Senhor. Vamos orar junto comigo, vamos marcar de orar todos os dias. A gente fala isso, chama isso de propósito. A gente vai se levantar num propósito de oração. Se levanta com essa pessoa para orar tantas vezes por semana, tais horários, não sei. Faça algo. Aquela mulher não se importou se iam se levantar contra ela porque ela era mulher, se iam se levantar contra ela porque ela era porque ela não era judia. Vamos ler outro capítulo? Juízes 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e o Eterno entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos. E aí o Senhor enviou um malar, que apareceu uma mulher, e essa mulher foi mãe de Shimshon, Sansão. Então, você não precisa passar 40 anos sem orar. Mas, Caio, então eu vou me levantar agora. E por quanto tempo eu vou permanecer orando? Eu não sei. Mas só o fato de você se levantar da situação que você está e ajoelhar, algo já vai começar a mudar dentro de você, em primeiro lugar. E aí, eu não sei. O Eterno vai fazer a obra dele de uma maneira maravilhosa. Talvez ele vai tratar com você primeiro. Talvez ele vai tratar... Eu não sei o que ele vai fazer. O que o Senhor nos coloca aqui, quando eu canto essa música, Ibononama, maravilhosas são tuas obras, olha, ele continua sendo o mesmo. Ele continua agindo. Ele continua agindo sobrenaturalmente. E aquela mulher ouviu de Yeshua. Ouviu primeiro dos seus discípulos, manda ela embora, Senhor. Depois ela ouviu de Yeshua. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher veio, adorou-o de joelhos. Ela não estava nem aí. Ela não estava ligando para a humilhação. Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma vez o Orochi Carlos trouxe a ministração e falou assim, a humilhação ia aumentando. Cada vez que ela se humilhava, ela tinha que se humilhar ainda mais. Cada vez que ela sofria uma humilhação, ela se humilhava ainda mais. Disse ela, porém, sim, Senhor. Isso aí é verdade. Você acha que ela estava ligando? Como essa mulher ensina, Senhor. Ah, Pai, dê-nos uma emuná como desta mulher. Ah, Senhor, aumenta a nossa emuná como dessa mulher que não era judia. Aumenta a nossa emuná, Senhor, como dessa mulher. E a mulher veio, adorou de joelhos, Senhor, ajuda-me. Não é certo, ele respondeu, tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Yeshua respondeu, mulher, grande é a sua emuná. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada. Ela tinha resposta na ponta da língua. Ela não estava se importando se ela ia ser humilhada ou não.
ela não estava se importando com isso. E a gente está se importando. Quanto tempo eu vou ficar me humilhando? Sabe, como a gente pode aprender com essa mulher? Então, quanto tempo você vai ficar esperando, pensando, eu vou ter que ficar me humilhando? E Yeshua disse para ela, grande é a sua emuná, mulher, seja feito conforme você deseja. O que você quer? Você quer que sua filha seja curada? Ela vai ser curada. Grande é a sua emuná. Grande é a sua emuná. Grande é a sua emuná. Então, eu me lembro daquele homem que tinha um servo que estava doente e ele pediu, um centurião, não é? Ele pediu, Senhor, meu servo está doente, é um centurião. Meu servo está doente, o Senhor nem precisa ir lá. O Senhor não precisa, nem envia a tua palavra e ele vai ser curado. Ele não precisava de clamor, o Senhor veio à minha casa. Sabe, o Senhor veio à minha casa e curou meu servo aqui. Não. Vamos ler? Deixa eu abrir com os irmãos. Deixa eu ler, é importante. Você precisa de histórias assim das Escrituras. Eu fui muito honrado porque eu convivo com pessoas, cresci e convivo com pessoas que não aceitam uma situação que possa trazer algum tipo de miséria, seja lá qual é a área. Olha, irmãos, é sempre que o Eterno vai fazer aquilo que nós estamos pedindo? Não. Não é sempre, mas a gente continua insistindo diante dele para que pelo menos ele nos dê direção de como agir. Em Lucas capítulo 7, versículo 1, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, em Matitiarro vai dizer que o centurião estava lá, em Lucas o servo, de qualquer forma, eu vou ler em Lucas, porque aí, não é? A situação fica ainda mais grave para nós. Olha só, o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, moribundo, e quando ouviu Yeshua falar, enviou-lhe um dos anciãos judeus rogando que viesse curar seu servo, e chegando junto deles de Yeshua, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que concedas isto, porque ele ama a nossa nação, o mesmo edificou uma sinagoga. E aí Yeshua foi com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, tu uma palavra, meu servo sarará. Porque eu também sou homem que é sujeito à autoridade, eu tenho soldados sob meu poder, eu digo, vai, e ele vai, e eu digo ao outro, vem, ele vem, e a meu servo faz isso, e ele faz. E ouvindo Yeshua essas palavras, ele maravilhou-se, e voltando, disse à multidão que seguia ele, eu digo que nem ainda em Israel eu tenho achado tamanho emuná. E voltaram esses servos a casa e viram que o que estava doente havia sido curado. Ele não estava se importando, irmãos, com a moral dele. E Yeshua olhou e falou, eu não encontrei em Israel uma emuná, uma confiança tão forte como essa. Esse homem não aceitou a situação do servo dele. Ele considerou a situação dele, não sei, olha, eu não sou digno, e ponto final. Vai um servo meu. Ele não fez assim, eu não sou digno, então nem vou falar com o Senhor. Eu não sou digno, então eu vou enviar um servo meu para falar com ele. E isso basta. Isto basta. Então, Caio, mas Shaul falou, a tua graça me basta, né? O Senhor falou para Shaul. Irmão, mas Shaul antes disso estava clamando. Shaul não estava aceitando. Ele não estava aceitando a situação dele. Ele estava clamando.
para que ele pudesse ver uma mudança na vida dele antes disso. Vamos ler junto? 2 Coríntios 12. Porque a gente olha e fala, não, Senhor, a tua graça me basta. Antes disso, vai clamar, vai saber o que o Senhor tem para a sua vida. Vai saber o que o Senhor tem para a sua vida. E 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Mashiach. Shaul tinha uma direção do que fazer, tá bom, Senhor. Aí ele ia para outro radical, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor ao Mashiach, porque quando estou fraco é que estou forte. Então, você precisa saber o que o Senhor, qual é a porção que Ele tem para ti. E você pode orar, você pode jejuar, você pode pedir ajuda para alguém orar com você. Você pode ouvir a palavra, você pode ler a palavra. Quantas vezes você ficou desanimado em ouvir esse programa? Não é? Você se desanimou em ouvir um programa O Som do Céu, em ouvir o programa Halel, o programa Kadosh. Mas e o Senhor tantas vezes falou com você aqui, usando esse homem imperfeito que vos fala. Nós não podemos aceitar. O Eterno é aquele que... Ribonolam, vamos ouvir? Ribonolam, Niflaot Hincha Ose, soberano do mundo, maravilhosos são os seus feitos. Quando eu canto essa música, eu canto pensando nisso. Pai, essas coisas são impedimentos só para mim, não para o Senhor. Não para o Senhor. Não é todo dia que a gente está animado para fazer o que o Senhor deseja, para fazer o que Ele espera. E aí a gente vai se apoiar em quem? Nele. Senhor, hoje eu não vejo que eu tenho forças para isso, nem me sinto capaz, mas o Senhor pode. Tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. É isso que você tem que ter por certo, mais nada. De que Ele é poderoso. Ele é poderoso para realizar uma grande obra na sua vida. Ele é poderoso. Tenha forças, então, no nome de Yeshua HaMashiach. E certamente você vai ver grandes coisas. Como aquela mulher me ensina. Como aquela mulher me ensina. Ele termina dizendo para ela, mulher grande é a sua emuná. Seja feito conforme você deseja. Ela não se importou se ela estava sendo humilhada. Ela não se importou se ela era bem-vinda, tá? Tá bom? Ela não se importou se ela era bem-vinda ali. Ela não se importou do que ia ser dito dela. Ela não se importou de o próprio Mashiach ter dito que ele não poderia fazer o que ela queria. Ela não se importou de ser chamada ali, de ser comparada aos cachorrinhos. Ela estava disposta a ser comparada aos cachorrinhos para comer das migalhas que caíam da mesa dos donos. E porque ela estava disposta a pagar esse preço, ela recebeu aquilo que ela desejava. Isso serve para tudo no mundo. As pessoas que estão dispostas a trabalhar, a pagar um preço, são bem-sucedidas. Pessoas de visão. E você pode ter a sua vida transformada se você estiver disposto. Ah, eu tenho que me humilhar, Caio. Meu querido, você pensa que na mão do adversário você não vai estar sendo humilhado? Ah, então vou me humilhar na presença do Senhor. Se coloca diante dele, reconhece quem você é. Reconhece que você não pode fazer nada sozinho. A gente caiu. Tem que reconhecer. O homem caiu. O homem perdeu o contato com o Senhor só por meio de Yeshua. Admita isso. Ah, mas se eu estivesse lá no lugar de Adão, eu faria diferente. Você faria mesmo diferente? Sinceramente, você faria diferente.
Hoje você faz diferente? Como você age hoje? Como você está agindo hoje? Se coloca na presença do Senhor. Ah, eu não quero ser tão radical igual essa mulher. Então dá um pequeno passo. Começa com passos pequenos e vai indo. Um passo de cada vez. Eu tomo expresso da minha vida. Eu dou um passinho de cada vez. Às vezes o passo que eu dou parece pequeno, mas para mim é gigantesco. Não importa. Importa é cumprir a vontade do Senhor e Ele é poderoso para me guardar, para me manter. No nome de Yeshua HaMashiach, eu me apoio nele, eu nada posso fazer sozinho. Eu reconheço isso, que eu não tenho força sozinho, que eu não tenho poder para se converter ninguém, mas o Senhor através de mim pode fazer o que Ele quiser, do modo que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Ah, se coloca na presença do Senhor e você vai ver grandes coisas. No nome de Yeshua HaMashiach. É Ele que te garante. É Ele que te garante tudo isso. No nome de Yeshua.